Ciao e benvenuti ao sexto episódio da série de aquecimento para a settimana da fluidez no italiano. O meu evento online gratuito onde eu te ensino como desbloquear o italiano e falar com fluidez. Você pode estar participando desse evento online gratuito clicando no link da descrição ou acessando o link da bio também. Você pode clicar lá e já garantir a sua vaga, tá bom? Mas vamos aqui pro conteúdo desse vídeo. Porque nesse vídeo a gente vai falar sobre se o seu sotaque de língua portuguesa, um sotaque português ou sotaque brasileiro, enfim, pode influenciar na compreensão do italiano. Se os italianos têm essa dificuldade de entender quando você fala por causa do seu sotaque, se acaba afetando a pronúncia, se pode dar aquela dificuldade ali, se alguém fica meio sem entender o que você tá falando, enfim, se isso tem muito a ver com sotaque ou não. Bora lá. Esqueci de me apresentar. Eu sou a Gabi e agora sim, bora pro vídeo. Bom, muitas pessoas têm essa crença, né, de que o sotaque é uma coisa, assim, suja na língua, né? Que quando você tá falando uma língua que não é a sua, que você tá carregando aquele sotaque, quando o seu sotaque natural, da sua língua natural, quando você tá falando a outra língua, que não é a sua, você tá meio que falando essa nova língua de forma suja, bugada, né? Com alguns detalhes desnecessários fora ali, principalmente as vogais, né? Tem muita gente que tem essa crença de que tá errando, ok? Que tá errando na hora de falar e que não é fluente porque tem esse sotaque. Então vamos parar para poder primeiro para analisar o que é o sotaque. Sotaque, gente, sotaque. Primeiro você vai entender um negócio que provavelmente você já deve ter ouvido isso, mas se você não ouviu, então presta muita atenção. Todo ser humano, quando fala, tem sotaque. Qualquer ser humano tem sotaque. Bota isso na sua cabeça, mesmo que você já tenha ouvido isso, bota isso na sua cabeça. Porque é um negócio meu que, sabe, é como falar assim, sei lá, tipo, todo mundo tem alma, todo mundo tem sotaque, todo mundo tem, enfim, todo mundo tem sotaque, faz parte da pessoa que sabe falar, ok? Faz parte de uma pessoa que não é muda, fala alguma língua na vida dela, né? Então, eu tenho sotaque, você tem sotaque, talvez, sei lá, se você é do Brasil, por exemplo, vai ver se você tem sotaque da Bahia e vai ver especificamente de Salvador. Por quê? Você tem sotaque dali. Uma pessoa vai de 10 quilômetros um pouco mais pra lá, já pode ter um sotaque até um pouco mais diferente. Muito doido. Eu lembro que quando eu viajava de motorhome no Brasil, né, que eu morava no motorhome, fica assunto pra outro vídeo. Mas, às vezes a gente chegava a viajar, tipo, eu e a minha família, né, sei lá, tipo, 100 quilômetros naquele dia. E a gente já ouviu o sotaque diferente das pessoas. Tipo, 100 quilômetros, 100 quilômetros. Você já ouvia aquele sotaque super diferente. Aqui na Itália 100 km é mais, né? É uma quantidade maior. Mas no Brasil 100 km é ali, né? Tem gente que faz tipo 100 km, sei lá, pra ir trabalhar naquele dia. Faz uma viagenzinha por dia, mas... né? Então, o sotaque é simplesmente uma prova de que você tem uma outra língua na sua vida. Que você nasceu e cresceu em outra cultura. Então, é uma prova da sua história de vida, entendeu? É como o seu umbigo, né? É a prova de que você nasceu. Então, o seu sotaque é a prova de que você viveu a sua vida até ali. Simplesmente isso. Não é nada demais. É só isso. É só você carregando a sua história com você. Você contando a sua cultura com você. Porque se você prestar atenção, inclusive nos sons, você vai notar que tem sempre alguma coisa a ver com a cultura. Nos sons, nas expressões, nas falas. Inclusive eu falo um pouco disso também nos outros episódios dessa série. E tem muitas vezes, inclusive, o clima pode influenciar no seu sotaque. Então, por exemplo, se você é de um país mais frio,
Se você parar pra analisar, normalmente as pessoas de países mais frios abrem menos a boca na hora de pronunciar as palavras. E isso faz o quê? Cria um sotaque novo. Cria um sotaque novo. Normalmente isso acontece, não sempre, tá? Mas 90% das vezes. Porque hoje, né, existe a globalização, então todo mundo fica misturando isso aqui e leva um tempo, bastante tempo pra poder adaptar tudo isso e ir mudando os sotaques. Mas se você parar pra pensar nisso, nos lugares mais frios se abre menos a boca na hora de falar. E é muito doido, por quê? Porque entra frio na boca. Então você quer falar assim, com o dente mais estreito, né? Então, existe muito dessa coisa também, tá bom? Então, é realmente um problema ter sotaque? Sotaque nunca é um problema. O que eu vou te explicar aqui é que existem diferentes tipos de sotaques, ok? Inclusive das pessoas no mesmo lugar. Vamos supor. Eu, por exemplo, aqui na Itália, eu tenho sotaque, quando eu falo italiano, eu tenho sotaque de quem é de Milão, ok? Então eu tenho um sotaque nórdico, tenho um sotaque da Lombardia e tenho um sotaque de Milão, tá bom? E, por exemplo, na hora de falar, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, na hora de falarem né, a gente abre a boca e fala mé. Já o italiano, né, aquele considerado standard, né, ali da Toscana, normalmente eles falam me, ok? E vice-versa, tem algumas trocas também, tem vezes que a gente fecha mais a boca e eles abrem mais a boca, por exemplo, bene, e lá eles falam mais bene, ok? E, enfim, tem essas coisas, esses detalhes. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho esse sotaque aqui na Itália. E quando eu tô falando sotaque, eu tô falando em português brasileiro, eu tenho um sotaque mais puxado ali pra São Paulo, né? Pra cidade de São Paulo. E também pro interior de São Paulo. Tanto que tem vezes que eu puxo um porta, principalmente quando eu tô mais nervosa, acaba saindo. E aí, isso aí, sai. Mas não é um problema, entendeu? Todo mundo tem o seu sotaque na hora de falar. Todo mundo tem. Voltando também no assunto de quando eu viajava de motorhome e tal, eu lembro que quando a gente passava muito tempo num lugar, às vezes meses parados no mesmo lugar, somente para poder construir o motorhome e tal, eu começava a meio que dar uma cantada, assim, uma ritmada. As palavras, talvez, muito pouco, pegar uma palavra ou outra dali. Eu lembro que eu comecei a falar muito tu. Principalmente eu e meu irmão, a gente começou a falar tu. Do sul, né? E depois, quando eu saí de lá, daí voltei a falar você, porque eu parei de interagir com aquelas pessoas e comecei a interagir com pessoas que falavam somente você, né? E também eu lembro que o ritmo acabava dando aquela ritmada assim, tipo Santa Catarina, Santa Catarina, que inclusive, caso você não saiba, esse ritmo é muito influenciado por causa dos ascendentes dos brasileiros do Vêneto, ok? Porque no Vêneto tem essa cantada assim e influenciaram muito as pessoas do sul do Brasil. Rio Grande do Sul também, né? Enfim, não todo mundo, mas tô falando que em geral foi muito influenciado por causa disso. Mas enfim, existem vários tipos de sotaques, ok? E os sotaques não influenciam na hora de entender. O que pode influenciar realmente, que pode atrapalhar, são em alguns casos, poucos casos que são, talvez, que sejam sempre um sotaque muito forte, muito diferente do sotaque da outra pessoa. Por exemplo, eu tenho dificuldade de entender, às vezes, quando o indiano tá falando inglês, não todos, mas alguns indianos que eu conheci, eu tenho um pouco de dificuldade, porque é realmente muito forte. Eles já aprendem, a maioria das pessoas lá aprendem um inglês com sotaque muito, muito, muito forte. Então é muito característico, e se você não conhece a língua deles, a língua indiana, você fica com mais dificuldade de entender, né? Outra questão que poderia atrapalhar, mas daí talvez não seja nem tanto... talvez na compreensão, depende do caso. Que é quando você acaba pronunciando mal, por causa do seu sotaque,
algumas palavras que podem virar outras palavras, que podem significar meio que besteiras nessa outra língua que você tá falando. Inclusive eu já expliquei muito mais sobre isso nessa série de vídeos, inclusive as palavras em si, como melhorar essas pronúncias, ok? Eu vou explicar muito disso na settimana da fluidez no italiano, né? Mas o que eu quero dizer é que tem realmente palavras que quando você fala com seu sotaque brasileiro, português, enfim, que é mais leve comparado com o sotaque italiano, acaba que pode dar em algumas palavras que não são muito boas, entendeu? Mas não é um grande problema, sim, pode ter alguém que deu uma risadinha, mas, sabe, não é um grande problema, não é o fim do mundo. Mas tá, Gabi, não quero ter meu sotaque, eu já entendi que todo mundo tem sotaque, mas eu não quero ter meu sotaque. Primeiro você vai entender uma coisa, como eu te falei, como todo mundo tem sotaque, então você não pode tirar o seu sotaque. Não é assim que funciona. Você vai o quê? Você vai trocar o seu sotaque se você realmente acha que não. Isso é uma coisa muito importante pra mim. Eu acho que eu já tenho capacidade suficiente pra poder pensar no sotaque. Porque primeiro de tudo você tem que se preocupar em pronunciar bem as palavras, tá? Não em trocar o E pelo E e essas coisas assim, tá? Isso é mínimo. Mas você tem que primeiro focar em falar de uma forma que as pessoas consigam te entender, né? E você, principalmente, você conseguir falar isso antes de tudo, sem se bloquear, sem dar aquelas travadas, né? Que muita gente vem, me procura, me fala que eu tenho as palavras na cabeça, mas não consigo falar. Aí também não adianta de nada, né? Fica meio difícil. O sotaque é os últimos dos seus problemas, se forem problemas. Mas então, se realmente for uma coisa muito importante pra você, você vai, primeiro de tudo, você vai entender que você não pode simplesmente tirar o seu sotaque. Porque você tem que pôr alguma coisa. Tipo assim, se você diz, eu não quero mais pronunciar o R carioca, por exemplo. Não quero mais falar carta. Ok, agora você vai botar o que então? Você não quer tirar esse R forte? Você vai botar o que no lugar? Vai tirar o R? Você não pode tirar o R, senão fica cata. É cata alguma coisa. Não, você vai pegar outro sotaque e você vai colocar ali. Você vai botar carta, ok. Agora parece um sotaque de São Paulo, parece um sotaque do sul do Brasil, mas você tá pegando o seu sotaque. Entendeu a lógica? Você não pode tirar o seu sotaque. Então o que você vai fazer, se realmente é uma coisa muito importante pra você, sinceramente, não se preocupa com isso. Se você não consegue nem falar, você sabe as palavras na cabeça. Ai, Gabi, eu sei as palavras na cabeça, mas não consigo falar. Só um detalhe. Não é só um detalhe. Tipo, tudo na hora de falar. É, tipo, tudo. Como eu sempre falo, não adianta nada você ter o carro, volante e tudo mais, tudo prontinho e não tem a gasolina. Um carro no deserto é inútil se ele não tem nem gasolina. Ele não vai nem te salvar. Sinto muito, mas é assim que funciona. Então, o sotaque é lá pra frente. Mas se realmente é muito importante pra você, você precisa adquirir o outro sotaque. Você precisa trocar um pelo outro, misturar pelo menos no começo, pra depois você ir trocando devagarzinho. Entendeu? E então, por exemplo, se você... Eu já vou explicar algumas coisas que você pode começar a fazer, se é importante pra você, tá? Mas o que eu quero explicar é que você precisa trocar, não perder o seu sotaque. Você precisa pegar um sotaque que você acha que é italiano. Daí você fala, tá bom, eu quero fazer isso, quero pegar o sotaque italiano. Ok. Qual? A gente tem 1 zilhão de sotaques, inclusive de dialetos, tá bom? Não vamos confundir dialetti com sotaque, tá? Dialeto é praticamente uma outra língua, quase. Não é, mas é quase como se fosse uma outra língua, tá? Já o sotaque é uma influência que pode vir, inclusive, do dialeto, mas é sempre falando a língua italiana. Ok, legal. Aqui a gente tá falando sobre pegar o sotaque, não pegar a língua, tá? Então, vamos seguir o seu pensamento aí. Quero aprender a falar com sotaque italiano. Qual? Você decidiu?
primeiro você tem que decidir isso. Você tem que escolher se você acha que é importante. Se você acha que pode atrapalhar, você vai escolher um sotaque. Você não pode pegar todos, não existe um todos, assim. Então, existe uma coisa chamada accento standard, em italiano standard ali, que é o sotaque da Toscana, ok? Mas mesmo assim, eles também puxam. Eles também têm um jeito de cantar deles, eles às vezes puxam um C acaba virando R, horto, sei lá, alguma coisa assim. E isso é bem forte, é uma parte forte do sotaque deles, ok? Então você já tá pegando um sotaque ali. Mesmo que seja considerado o que influenciou, o dialeto que influenciou todo o país, que seja a língua que a gente fala hoje em dia, que é o dialeto toscano, é a língua italiana de hoje em dia. Mas mesmo assim, até eles têm o sotaque deles, ok? Então você tem que escolher o sotaque que você gostaria de falar, tá bom? Agora, isso se você realmente acha que é muito importante você pegar um sotaque muito italiano, assim, você quer aprofundar num sotaque italiano. Agora, se você simplesmente quer aprender, que é o que eu recomendo, você aprender a pronunciar direito as palavras, as letras, porque daí não, a gente não tá mais falando só de sotaque, a gente tá falando de pronúncia mesmo. A pronúncia correta, tá? Nesse caso, eu vou te ajudar, tá bom? Sobre o sotaque, eu não posso te ajudar sobre isso. Eu posso ficar falando com o meu sotaque milanês, você pode ouvir, você pode me imitar se quiser, mas o que eu vou te ensinar, o que eu concordo, é que você melhore a pronúncia das palavras, ou seja, as partes em que todo mundo pronuncia, 99% das pessoas pronunciam dessa forma e que são consideradas as formas corretas. Agora, sobre sotaque não existe um certo ou errado. Sobre pronúncia existe. Então é isso que eu vou te explicar, tá bom? Então, por exemplo, numa das coisas que eu vejo as pessoas mais errarem, as pessoas nativas de língua portuguesa erram muito na pronúncia das letras duplas, ok? Isso, se você já teve alguma pequena experiência, no mínimo, com o italiano, você já deve saber. Se você tem uma experiência grande, então você já deve estar naquela coisa... eu sei que tem gente que tá aqui, tipo, casado e tá acabando a luz. Agora virou pisca-pisca de Natal. Conheço gente que tá aqui, tipo, casado, sei lá, 20 anos e não consegue ainda pronunciar as letras duplas. Ou não consegue nem falar italiano, né? Porque daí depois tem toda a questão da pessoa estudar do jeito errado, enfim. Isso é assunto dos outros vídeos da série de aquecimento. Então, as letras duplas têm essa questão de que pode influenciar muito no problema, de que você pode entender, você pode falar coisas que você não gostaria de estar falando, né, besteiras. Então, hoje eu não vou ficar explicando muito sobre as letras duplas, porque inclusive eu fiz um vídeo especificamente sobre isso nessa série de aquecimento. Não lembro direito qual que era o número do episódio, mas talvez o terceiro episódio. Pode clicar no canal e você assiste a playlist, tá bom? Mas, aliás, eu recomendo porque cada vídeo fala sobre um tema bem profundamente. Bem profundamente, tá vendo? Tô começando a perder o português também. Mas outra coisa que eu vejo acontecendo, que às vezes não dá ruim... pode dar ruim, sim. Pode dar ruim. Tipo, eu ia falar que só trocava um pouco a palavra uma com a outra e acabava que, não era um grande problema, mas na verdade pode ser um grande problema, sim. Que é que muitos brasileiros e portugueses não entendem uma coisa, porque nunca, talvez, pararam pra pensar ou sabem, mas na hora de falar esquecem. Que é que as vogais têm sempre aqueles sons. Acabou. Não é que nem na língua portuguesa que, dependendo do seu sotaque, você troca o E pelo I, né, e tal, ou tals, tá vendo? Pega o L, troca por U, pega o O, troca por U. Enfim, se aquela letra nasceu daquela forma, ela falar assim, ó, para ela, ó, fi, você nasceu hoje, você vai ter essa letra e acabou. Você vai ter esse som e acabou. Por exemplo, o A é A.
pro resto da vida. Não existe não existe esse Aliás, tenta pedir para um italiano pronunciar esse som. Você vê, principalmente nossa. Meu, daí é problema. Por exemplo, até pro meu pai, se eu peço pra ele pronunciar, fica difícil pra ele. Enfim, não existem esses sons que são criados, tá? Então, se o O é um O, ele é um O ou um O, ok? O ou mesmo O, nunca U. E por que eu tô falando que pode dar problema? Porque, Deus, morre. Porque você pode... Já vi gente comentando. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu perfil no Instagram falando justamente sobre isso. E que a pessoa falava mi piace. Só que quando, tipo assim, ela queria falar de uma outra pessoa, tipo, eu gosto de uma outra pessoa, mi piace é com E. Agora você fala mi piace, mi piace. Você tá botando um I. Talvez na sua cabeça você nem pense nisso, mas para um italiano que tá acostumado a ouvir que E, I é I, quando você bota um negócio ali no meio do caminho mais parecido para um I, parece um I. E daí ele vai achar que você tá falando diretamente com ele, entendeu? Se você fala mi piace, eu tô falando pra você que eu gosto de você, tá? Enfim, então existem essas coisas que a gente tem que prestar atenção se você quer pronunciar de uma forma mais correta e impedir que tenha alguns certos problemas, tá bom? Nesse caso, eu acho que é recomendável você melhorar a sua pronúncia e melhorar e adquirir um pouquinho mais de sotaque italiano geral. Porque nesse caso não é italiano só naquele lugar, só naquela região. É um italiano geral. Você saber que o I é um I, é italiano geral, entendeu? Então eu falo universal, mas não. É o nacional, entendeu? Agora, também tem alguns sons que podem, se você não pronunciar direito, podem dar problema, né? Mas se você você vai tentando, você vai treinando, mesmo que você ainda não consegue, não se desespera, sabe? Eu lembro que eu tinha uma aluna que ela não conseguia pronunciar, ela já pra pronunciar no português a letra R já tinha dificuldade, né? Orã, por exemplo. Porque, escuta bem, é muito diferente a posição da boca no português quando você coloca um R ou quando você coloca dois R's. Por exemplo, cara, tá? Você tá batendo a língua aqui na frente. E, sei lá, carro, é na garganta, né? Garganta. Já no italiano, quando você coloca um R, fica, por exemplo, caro, ok? E, sei lá, corre. Você ainda tá batendo a língua na frente, não é na garganta, é na frente, sempre aqui na frente, só que você segura esse R. E essa aluna, por exemplo, ela tem ela tem a língua presa e ela tem dificuldade de fazer essa coisa, de continuar esse R. Então, assim, se você tem uma dificuldade fisiológica ali, não é um problema, entendeu? As pessoas vão entender. Além do que existem muitas pessoas na Itália com língua presa, então não é o fim do mundo, tá? Mas vai melhorando. Isso também não é desculpa, não tô falando de você ter um problema fisiológico. Eu tô falando de você falar que, não, é muito difícil pra mim, eu não tenho dom com língua. Para de falar isso. Você precisa ouvir uns puxões de orelha. Ouvir uns puxões de orelha. E pra você se dar conta disso, que, você consegue, você só precisa ir treinando, tá bom? Então o que eu recomendo é você ir assistindo os vídeos do meu Instagram, tá? Ou aqui mesmo do YouTube, os shorts e os vídeos. Por que eu tô falando isso? Pra você ir reparando no vídeo o quanto que como que eu pronuncio as palavras, porque eu fico bem pertinho da câmera pra você ver, tem as legendas em português e italiano pra você associar tudo, você entender perfeitamente, tá bom? E
é isso, então eu acho que realmente é recomendável. Não é pra vender meu peixe, mas, né, já que tá aí. Agora, falando de mim, se você assistir os outros vídeos aqui, você sabe um pouco que eu nasci na Itália e tal, só que quando eu fui morar no Brasil, eu fui perdendo cada vez mais o italiano. Obviamente que quando eu fui perdendo o italiano, eu fui perdendo inclusive o sotaque italiano, né? E fui perdendo, né? Fui pegando somente o sotaque brasileiro e jogando fora o italiano, ok? Você consegue manter os dois. Nem todo mundo consegue manter 100%, né? Mas eu fui simplesmente jogando fora toda a língua. Então o sotaque obviamente foi junto, né? Foi a ladeira abaixo. E então, nos últimos anos, o que eu mais fiz quando eu tava estudando e criando o meu método de estudo de verdade que funcionasse, que desse certo para poder aprender a língua, eu fui também melhorando o meu sotaque, porque eu fui prestando atenção, prestando muita atenção. Como que pronunciavam as palavras, em que região, o que era uma coisa assim universal, digamos, né? Uma coisa nacional, e o que era uma coisa simplesmente sotaque. O que era pronúncia, o que era sotaque. Entendeu? E eu fui melhorando e melhorando e treinando minha boca, porque fisicamente você também precisa treinar sua boca para ela conseguir fazer esses sons, emitir esses sons e tal. E não vem me falar que só no italiano tem sons difíceis, porque você não tem ideia do que é para um italiano ou para qualquer pessoa de qualquer outra nação pronunciar os sons nasais brasileiros, que, meu Deus, brasileiros e portugueses, né? Desculpa, português, desculpa, não foi intenção. É que é diferente, até isso é diferente. Se você parar pra analisar, pra ouvir, você vai notar que, inclusive sei lá, mãe é diferente de mãe. Entendeu? Desculpa pelos meu sotaque péssimo português, mas pra dizer que é diferente até nos dois países. Então tem muitas dessas coisas, muitos desses sons, tá? E não é o fim do mundo também se você pronunciar mal, mas se você melhorar essa pronúncia, não vai ter risco de te interpretarem mal, de entenderem mal o que você tá falando, né? E enfim, dá ruim. Mas bom, se você quiser saber mais sobre como eu aprendi italiano, desbloqueei a fala e desbloqueei o sotaque mais com a pronúncia melhor possível, você pode estar participando do evento da settimana da fluidez no italiano. Ali eu vou explicar todo o meu método, os maiores erros que você faz, que você comete, e eu vou responder as maiores dúvidas que sempre me fazem, ok? Inclusive as que nunca me fazem, mas eu sei que tem na sua cabecinha. Enfim, para participar, como eu te disse, é só você clicar no link da descrição ou no link da bio, tá bom? E clicar lá para poder você participar e garantir a sua vaga. Isso, que se quiser, escreve alguma coisa aí nos comentários sobre o que você achou disso, se você tem alguma experiência sobre isso, tá bom? E è isso, ci vediamo durante l'evento e niente, ciao, bacio!